Bom dia, bom dia, bom dia, minha galera. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão me ouvindo aí? Podem confirmar o som aí? De repente estão ouvindo até as motos aqui do pessoal que deve estar saindo para trabalhar, aquelas motos barulhentas. Te juro que quando meu filho, na verdade meus filhos ainda estão pequenos, quando eles eram menores e passavam essas motos, maluco, eu tinha vontade de mandar um tiro nessas motos. Cabuloso. É... Nossa, mandou um update aqui, ele tá demorado. Grande Ali, grande Nilo, bom dia, bom dia. Esperando aí 5 minutinhos a galera entrar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de setup. Alguma coisa do que eu ia falar. Não tá aqui. Vamos continuar aquela pendência. E acho que tinha sido na cor. Ah, não. YouTube. Já vai começar com não tá recebendo, mas tá recebendo, tá aqui verdinho. Deixa eu minimizar aqui, talvez ajude. Ou é porque eu tô processando. Tô processando muita coisa aqui. E aí, minha gente? Vou compartilhar com vocês, só adiantando, depois eu menciono de novo. Na verdade, a aula de hoje vai ser uma continuação do último Café com Python. Só que meio eu terminei aquela pendência depois que acabou o Café com Python da última sexta-feira. Na parte de teste na parte de teste de migração, onde a gente instalou aquele framework, mas ele não serviu exatamente para esse teste. E aí a ideia vai ser mostrar para vocês o que eu fiz, quais foram as atitudes que eu tomei depois disso. E aí a gente, na verdade, vai tomar as mesmas atitudes. Eu vou explicar isso a gente fazendo uma outra pendência, porque sobrou um trabalho que tem como ser diminuído ainda. Eu falei que tinha uma parte que seria manual. Eu vou explicar as razões do que a gente vai fazer aqui hoje. Mas a gente vai acabar meio repetindo o processo da semana passada, mas dessa vez de uma maneira melhor. Dessa vez testando tudo, dessa vez mais bonitinho. E foram várias tretas aí que rolaram, assim, algumas tretas menores, outras maiores, e com algumas soluções eu vou mostrar aí pra vocês. O vídeo está tendo. Puta, pra variar, né, cara? Esse negócio do lag aí tá. Pior que pra mim aqui no OBS não tem mais muito o que eu fazer, eu tenho que comprar um computador mesmo. Eu vou tomar vergonha na cara, vou pedir aqui pra área financeira da empresa me bancar um computador aqui, mas o pessoal do financeiro aqui da empresa é muquirana até o talo aqui, rapaz. Pra abrir a mão é complicado. Vou, vou conversar aí com a minha área financeira pra eles me liberarem um computador. Vou ter que comprar um desktop parrudo aí. Como é que foi? Acho que o George lá no grupo falou qual que é o nome do computador pra isso. Não era Central de alguma coisa? Como é que era o nome? Puta, o George falou o nome, eu tinha que ter salvo esse nome aí. Ah, como é que era? Central de edição, não era Central. Se alguém lembrar aí. Dependencies.
Ué, agora tá normal? Enfim, são... Ah, lá, já começou a abrir o bico. Maravilha. Fiz o teorema de Bill Gates. Tô tendo que fazer o teorema. O pior é que eu acho que eu tava fazendo o seguinte, né? Para as lives eu tava realmente desligando o computador, porque às vezes o Mac você nunca desliga, né? Então eu tava desligando de noite pro computador chegar fresquinho de manhã. Só que aí eu esqueci ontem, eu saí e eu deixei o computador na mochila e normal, né? Mac você fecha e já era. E aí quando eu cheguei de manhã ele tava desligado. Eu até desliguei, mas ficou desligado só em 5 minutos aqui. Então a minha tática por enquanto tem sido essa. Me avisem aí se voltou. Vocês estão falando travou, mas por conta do lag, eu eu não sei aí se eu espero que tenha voltado. É um problema isso aqui, viu? Bom, aqui tá excellent connection. Excellent, not much excellent, tá? Tá mais ou menos excellent aqui. Mais ou menos excelente. Pois me avisem quando for assim, que o problema é que quando vocês me avisam tem um lag, mas de vez em quando eu vou ver se eu consigo ficar dando uma olhada aqui. Quando tem uma caixinha aqui que ela fica vermelha aí quando dá ruim, eu vou lá, desligo o stream, ligo e aí ele volta. Teorema de Bill Gates, desliga e liga que tudo volta a funcionar. Mas vamos lá, meus amigos, 8 e 5, então vamos começar aqui mais um Café com Python, nosso evento que a gente faz toda sexta-feira às 8 e 5 da manhã. Então uma live em geral aí com 1 hora de duração, apesar que semana passada acho que a gente ficou até mais, com 1 hora de duração onde a gente implementa funcionalidades reais dentro do site Python Pro. Se você quiser participar aí desse evento, aqui embaixo eu deixei um link, inclusive um link do curso gratuito de Python para você aprender o básico de Python procedural e orientado a objetos, tá? Então você pode se inscrever aqui embaixo e tem também o link das nossas redes sociais aí. Tem lá o link do Instagram, tem o link dos nossos grupos do Telegram, então se você quiser trocar uma ideia, de repente tirar algumas dúvidas aí, jogar lá no grupo depois da live, fica à vontade, tá certo? Bom, vamos aqui. Vamos ver se de repente melhora quando eu sair da câmera, né? De repente, quando eu colocar aqui na tela, a live fica ok, tá? Aqui do Luciano, PC mais potente do mundo travando. Mas é um Mac 2015. Mas, pô, 16 de RAM eu esperava mais, né? Eu não esperava que ele abrisse o bico com isso. i7, 16 de RAM, etc. Mas não vai ter jeito. Tem que comprar um. Eu acho que o Donossauro me falou que dá pra fazer. Colocar o OBS pra processar na placa de vídeo. E aí, só que aí, acho que com o Mac isso não rola. Mas enfim, vamos lá, minha gente, vamos lá. Então, o que nós fizemos na semana passada foi o seguinte. Nós trabalhamos fazendo uma pendência de fazer a migração. Deixa eu até entrar aqui, ó. Uma migração dos nossos usuários, onde nós normalizamos os e-mails. Então nós pegamos os e-mails, nós normalizamos, só que ficou um porém, né? Por exemplo, eu tenho este aluno @python.pro.br que está tudo em minúsculo, e eu tenho esse aluno que tem a primeira letra aqui em maiúsculo. Então, se eu tentasse transformar isso aqui para lowercase e salvar no banco, daria um problema de integridade, porque o campo e-mail ele tem que ser um campo único, tá? Então, essa aí é boa, hein, Feliz? Tentou instalar um Linux, não... Já tô meio velho pra ficar aí depois tendo que ficar. Putz, aí dá pau no Mac, dá pau aqui. Eu já tô muito velho pra isso. Essas aventuras eu deixo pra molecada que tá mais nova aí, que gosta de uma aventura. Hoje em dia eu só uso software. Só uso software instável e depois da galera testar. Eu deixo a galera mais nova instalar as coisas instáveis, fazer as brincadeiras, queimar o computador deles, ter que formatar, porque tem que entregar valor no dia a dia aqui. Não tenho mais tempo pra brincar com Linux não, viu? Mas quem sabe, né? Depois que eu pegar o outro computador e eu tiver com ele certo, e aí sim, aí dá pra fazer uma experiência aqui, porque se der merda eu tenho outro computador, né? Vamos lá.
E aí o que acontece, né? Se eu passo esse cara então para minúsculo, ele vai colidir então com esse aluno aqui de baixo. Então o que eu fiz? Eu simplesmente ignorei este problema, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu ignorei, porque na realidade, e aliás, como é que eu testei? Eu tentei instalar lá um framework de última hora no Café com Python lá para testar, mas o framework, aquele que a gente instalou, se não me engano era Django Test Migrations, alguma coisa assim, acaba que o framework ele serve mais para testar o esquema do banco. Então, se você adicionou, se você removeu uma coluna e coisas desse gênero. Agora, ele não serviu para testar o que a gente está fazendo aqui, que é o chamado Data Migration. A gente está querendo fazer uma transformação no dado que já existe. Então, ele não serviu bem para isso. Mas, ainda assim, eu falei, putz, mas agora eu quero testar. Eu tenho um tique nervoso. Eu comecei a fazer um negócio, eu tenho que terminar e entender e me aprofundar no que eu estou fazendo. Eu tenho que testar. E aí eu criei aqui esse teste Email Migration para testar as hipóteses do que eu queria. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para testar e a gente vai repetir esse processo pelas razões que também eu vou falar daqui a pouco. Fique ligado aí. Cenas dos próximos capítulos aí. Né? Estilo novela da Globo aí. Vamos lá. A primeira pendência que eu vou falar para vocês que para mim foi interessante foi isso aqui, ó. Porque é o seguinte, eu falei, bom, primeiro de tudo, eu olhei a migração, como é que eu testei, né? Vamos começar do início, vou tentar refazer aqui os passos cronológicos. A gente tinha criado aqui esse código de migração e aí eu não consegui testar com um framework que nós vimos lá na semana passada, que pegava isso daqui, você conseguia pegar um esquema antigo, mas para esquema para data migration ele não funcionou muito bem. Aí eu falei, putz, mas isso aqui tá uma mercadoria, né? Porque eu não conseguia testar, eu falei, não, mas eu quero testar. Então como é que eu fazia para testar? Este código que está aqui embaixo, deixa eu até ver aqui, apesar que eu acho que ele não vai estar no histórico, porque eu só coloquei no histórico ele já finalizado. Aí o que eu pensei? Eu falei o seguinte, bom, para eu testar um Data Migration, eu não vou mexer no esquema. Não me importa aí tanto o esquema, importa mais a migração do dado. Ainda mais que o usuário eu não pretendo mexer tanto e potencialmente o campo e-mail não vai mudar muito. Então o que eu falei? Falei, vou fazer o seguinte, eu vou extrair a parte da normalização do usuário para uma função, que é essa daqui. Ó. Eu peguei simplesmente essa normalize email, é a função que eu passei aqui para migração, que faz todo o esquema esperado na migração, que é receber o apps, o esquema editor, e aí você pegar o modelo dessa forma aqui diferente, porque o modelo pode mudar em termos de esquema. Mas aí eu fiz o quê? Este usuário que eu peguei desta forma aqui, eu passei para uma função regular. Então, para esta função aqui, ela nem sabe que ela está dentro de uma migration, né, para todos os efeitos. E aí o que eu fiz aqui, olha, para cada usuário, então peguei todos, ordenei pelo ID, simplesmente peguei o e-mail original do usuário, transformei ele em normalizado, e se ele for diferente, o que significa que ele tem alguma letra em maiúsculo, eu setei o e-mail do usuário aqui para o normalizado e salvei. Né? E aí, se tiver algum erro, eu dei um yield aqui na mensagem para eu saber quantos eram os e-mails que deram errado. Tá? Isso foi o que eu fiz. E por que eu isolei essa função? Porque eu queria testar só essa parte. Ou seja, me dá uma lista de e-mail e veja se ele faz o que ele deveria fazer. Né? E aí eu falei, beleza, fui lá, criei essa função, falei, vou testar essa função. A primeira coisa que eu tentei foi fazer o que é normal, que foi fazer isso aqui, ó. From Python Pro, Core, etc. Import isso aqui. E aí eu nunca tinha reparado que... É engraçado como essas coisas de geração de código automático às vezes passa e você nem percebe. Mas eu nunca tinha reparado, e até vou perguntar, alguém aqui já tinha reparado que os módulos de imigração começam com números? Isso eu até tinha reparado. Tá? Me diga aí se vocês já repararam. Se os módulos construídos para migração sempre começam com números. Até porque eles servem de atalhos quando você quer voltar em uma migração. E eu até vou fazer isso aqui de novo. Né?
Agora, o que eu realmente não tinha instalado o clique na minha cabeça é que uma vez que você comece um módulo com um número, ele não é um nome de variável válido no Python. Porque o Python ele tem que começar, ele não pode, uma variável em Python não pode começar com um número. E aí o que acontece é que eu não consigo importar desta maneira aqui. Então esse foi o primeiro problema que eu passei na semana passada, que eu quis testar o meu código. Eu falei, mas que merda, como é que eu vou importar agora para testar? De início eu pensei, eu posso mudar o nome da migração e tirar o número. Só que aí eu falei, putz, mas se eu fizer isso eu vou estar infringindo uma convenção muito forte, que é ter os números nas migrações. E aí, pesquisando o Stack Overflow da vida, eu já imaginei, eu falei, será que dá para importar programaticamente? E aí sim, eu já tinha feito isso algumas vezes. Você pode utilizar a função import module para você importar um módulo qualquer. Como é que funciona? Você passa o nome do módulo em string, e aí ele consegue importar. O que eu achei meio bizarro, porque em princípio eu esperava que o import module funcionasse igual o Python funciona, mas em princípio você pode importar qualquer coisa com qualquer formato, qualquer arquivo. Foi bizarro, mas funcionou. Tá? E o interessante disso é o que demonstra aquela coisa do Python em que nada é mágico no Python. Tudo que o Python faz, ele procura expor esta funcionalidade para que você também possa utilizar. Então, o fato do Python conseguir importar outros módulos, ele expõe isso para você através dessa função. Mas foi isso que eu não tinha realizado. Vocês já tinham realizado isso? Que não dá para importar Eu fiquei até pensando, eu não pesquisei as razões disso. Agora, uma outra razão boa, talvez, é que você não vai poder importar de uma migração para outra dessa maneira. Talvez eles fizeram isso de propósito, né? Talvez. Para você, porque ficar importando de migração para migração ia ser uma coisa ruim. Todo mundo entendeu? Então aqui a razão disto. Pois é, Feliz. Uma coisa que eu não tinha reparado, tá? Vou esperar aqui o lag aqui. Depois eu tenho que marcar essas lives como latência mínima para ficar bem em tempo real. Bom, vamos então, a partir de agora, dar uma olhada no teste. A partir do momento que eu importei o módulo, eu simplesmente posso, então, utilizar uma query set normal para testar o processo de migração, inclusive várias vezes. Então, eu fui testando. Ó lá, eu testei o caso de sucesso, ou seja, um usuário que está aqui como upper e aí ele passa para minúsculo. Testei o caso de sucesso. Eu testei um caso. Ou seja, estou vendo aqui que ele não retorna uma mensagem que eu print na tela, uma mensagem de erro. Então, ele não retorna uma mensagem e o e-mail foi normalizado. Depois, eu testei que não existe mensagem para os e-mails que já estão normalizados. Olha lá, então estou me certificando que ele não manda mensagem para mim. E depois, eu testei a parte dos conflitos. Ou seja, salvei um usuário com e-mail normalizado, outro com um e-mail não normalizado. Aí, rodei a migração e verifiquei que ele, para este usuário em específico, ele me mandou esta mensagem aqui, falando que houve um erro de normalização, onde este e-mail aqui não foi normalizado. Tá? Só que o que acontece? Para testar isso aqui, para testar não, na verdade para homologar, porque eu falei, cara, migração de dados, jogar direto pro banco, a chance de dar uma merda mesmo depois de testar é grande. Então, o que eu fiz na semana passada? E aí eu tive que fazer isso até sem poder gravar. Eu peguei o dump da minha base de usuários e rodei localmente. E aí, por que eu não posso mostrar isso? Porque aparecem realmente e-mails de alguns usuários, e aí tem que respeitar aí a lei de proteção aos dados. Então, eu não posso mostrar isso, mas eu fiz isso, eu baixei a base aqui no local, rodei a migração para ver o que acontecia, e até para eu saber quantos seriam os e-mails que não seriam normalizados, ou seja, que eu potencialmente deixaria para fazer manual. E aí, para minha surpresa, foi um número considerável, foram em 100, 120 e-mails. Aí eu falei, putz, conferir 100, 120 e-mails vai ser um saco. Por quê? Porque eu vou mostrar agora, vamos ver aqui na tela, tá? Então, por exemplo, eu tenho este aluno que está aqui agora, este aqui que está salvo. Quando está rodando o servidor, aí é melhor ainda. Deixa eu rodar aqui o servidor. É melhor porque funciona.
Eu não vi o momento que eu desliguei esse servidor também. Olha que carroça. Vamos, Mac. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho, como eu falei para vocês, as categorias dos usuários. Tá? É engraçado que era para ter um member aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Eu tenho aqui as categorias dos usuários aqui. Tá? Então, eu tenho o lead, o client e eu tenho um member também. Eu não sei porque que o member não está aqui, mas eu tenho um member. Tenho fé que ele existe. Então, o que acontece? O lead é o cara que está dentro do Python Birds, que está dentro do curso gratuito. Então, se deu um conflito entre dois e-mails, mas o e-mail que não está normalizado for um lead, para mim é ok migrar esse cara. E é essa pendência que a gente vai fazer hoje. Se ele não for um lead, aí realmente eu não quero mexer nessa conta, eu quero fazer um troço manual, porque aí potencialmente eu tenho até que contactar a pessoa. Porque existe um e-mail normalizado e o não normalizado é de alguém que pagou, né? Alguém que comprou o PyTools e alguém que comprou que é um membro, que se inscreveu em uma turma. E aí eu falei, putz, eu não quero mexer com essa conta. De repente a pessoa fica trancada para fora da conta dela e aí vai ser chato fazer isso com um cliente, somente cliente pagante. Agora pro lead até que é tranquilo, porque potencialmente é alguém que se cadastrou duas vezes, com o mesmo e-mail, e assim, beleza, se essa galera me contactar depois, a gente dá um jeito aí nas contas, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é tratar isso aqui, porque aí eu quero diminuir ainda mais o número de operações manuais que eu vou fazer, tá? Para mostrar o que eu estou falando, é o seguinte, ó. Eu tenho o lead aqui. Eu vou deixar esse usuário que tá só com a primeira letra em maiúsculo assim mesmo. Agora, vamos ver se eu adiciono... O problema é que agora, como a gente tapou o vazamento, eu não sei se eu vou conseguir criar um usuário zoado aqui. Vou colocar assim, ó, aluno client. Opa. Client. Olha. Vamos, filho. Aluno client. E aí eu vou colocar assim. Aluno @python.pro. Apesar que se ele não deixar, eu vou lá direto no banco e faço isso direto no banco, né? Então eu vou salvar e continuar editando para ver se ele vai... porcaria. Olha lá, ele normalizou. Então, como é que a gente vai apelar aqui? Vamos apelar, vamos aqui no banco de dados. Apelemos aqui isso, no banco de dados de desenvolvimento. Vamos lá na tabela. Cadê? Vamos no core user. Ajuda, computador. Processa, filho. Ih, rapaz. Dormiu aqui. Porcaria de stream. Ainda bem que pelo menos eu tô gravando aqui, galera. Então depois eu vou tirar essa live aqui do ar e vou colocar a gravação. E aí na gravação pelo menos não vai ter esses problemas. Nossa, um usuário é grande aqui, hein? Vou colocar aqui um mais pra ver. Eu não sei o que ele vai me pedir aqui tudo de campo. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Last login não devo precisar. First name é um campo obrigatório. Aluno client. Aqui vamos colocar o aluno @python.pro.br. Is staff. Eu não sei se tem que marcar essas coisas aqui. Eu acho que não. Espero que não. They joined e o source. Oh não, vamos ver se eu consigo salvar isso aqui no banco. Not no e super. Eu tenho que colocar aqui os. Vamos colocar aí is staff. Não. O que mais aqui? Aqui não. Acho que agora vai, vamos ver. Vamos tentar salvar no banco de dados. Qual parte que faltou? Is active. Cadê o is active?
Pronto, mais um aqui. Nossa, filho. Você tá clicando e o bagulho não vai. Qual agora? Day Joiner. Nossa, tem que passar uma data dessa. Tem como eu copiar essa daqui? Ctrl C. Ctrl V. Mais alternativa? Bom, agora foi. Então eu coloquei ali o aluno client desta forma. Coloquemos também. Eu queria pegar um aluno member também, porque a gente vai precisar de dois. Tem como eu copiar, será? Clone row. Oh, maravilha, clone row. E onde é que clonou? Aqui embaixo? Ah, sim, eu devia ter feito isso desde o início, né? Deixa eu ver. Vai ficar quase tudo parecido, só esse meio aqui que eu vou colocar mais uma letra em maiúscula para ficar diferente do outro. E esse daqui vai ser o aluno member. Pra gente entender. Tá acontecendo. Vamos salvar no banco de dados. Maravilha. Vamos ver se essas alterações agora, se elas estão aqui na minha lista do admin. Então, ó, aluno client e aluno member. Então, o que diferencia esses dois alunos? Então é o seguinte. Ajuda, computador. Isso, filho. Então é o seguinte. Aluno client é porque ele tem o grupo client. Então vamos salvar esse cara aqui. E o aluno member é que tem o grupo member. Agora eu não sei por que o member não está instalado aqui. Eu estou utilizando um framework da empresa Vinta, inclusive, do grande Ximenes lá, muito bacana, que trata de permissões de uma maneira mais fácil. E, se não me engano, ele dava um sync roles, eu acho que é esse o comando. Deixa eu lembrar aqui qual que era. Acho que era alguma coisa sync roles, alguma coisa assim. Deixa eu dar um manage aqui para ver se ele aparece. Opa, faltou ativar aqui o ppm shell. Manage sync para procurar o que é o sync. Deixa eu ver se ele vai achar. Broken pipe. Então vamos rodar só o manage. O que está acontecendo aí? É esse comando aqui, ó, sync roles, que se eu não me engano ele cria todos os grupos para mim. Eu não sei porque nesse banco local ele não é para fazer isso. Eu não sei porque esse banco local ele não fez isso já. Era pra, olha lá, ele criou o grupo membro, tá vendo? Eu não sei porque não tava no meu banco local, não tinha isso, mas não tem problema nenhum. Criamos aqui agora, quem sabe uma hora eu falo desse framework aí do pessoal da Vinta. Então vamos entrar aqui de novo. Então o que é um membro? O membro é aquele que pertence então ao grupo de membros. Então vamos colocar ele aqui, ó. Então agora eu tenho dentro da minha base um usuário normalizado aluno. Vamos colocar aqui uma pesquisa assim só de aluno, vamos ver se aparecem todos. Se não me engano ele pega isso, ele pega pelo início, ó, vamos colocar aluno arroba, que aí ele vai filtrar os que tem número aqui, vai pegar só os desnormalizados. Então qual que é a ideia? Eu tenho uma porrada inclusive, mas eu tenho um que já está normalizado e os outros que darão problema. Só que os outros aqui potencialmente, todos eles não são membros e nem clientes, esses outros três. Então, esses daqui efetivamente eu gostaria de marcá-los, né? Do tipo, ó, se eu não conseguir fazer a migração desse cara, se esse cara não está normalizado nesse momento, sei lá, eu vou colocar um exclude traço seguido do e-mail normalizado. E de repente fazer uma lógica de, se o exclude não funcionar, eu coloco exclude 1, exclude 2, exclude 3, ou seja, eu preciso só de um prefixo. Por quê? Porque aí depois eu consigo, pelo prefixo, colocar aqui no próprio admin, ou fazer uma lógica de quem é que está com excluded no início do e-mail. E aí eu encontro essas pessoas
e aí eu consigo então depois excluir ou tomar alguma ação, mas pelo menos elas vão ter o e-mail normalizado de forma automática. E por que eu fiz isso? Porque quando eu apliquei a migração na minha base, tinha umas 120 pessoas. Eu falei, puta, fazer manual 120, não tô nem afim. E o Gilson tá aí, né? O Gilson tem trabalhado com a gente fazendo suporte. Eu falei, puta, o Gilson vai ter que fazer um contato com 120 pessoas, fazer essa porra manual. Ih, vai dar um trabalho do caceta. Então eu falei, dá pra ainda diminuir um pouco o problema. E a gente vai fazer e vai escrever testes para fazer isso aqui que eu fiz manual agora, tá? Então, só para mostrar para vocês qual que é o problema, vamos investigar aqui as nossas migrações atuais que estão aplicadas nesse meu banco de dev. Deixa eu ver lá o core. Cadê? Ó, ela já está aplicada, então vamos desfazer essa migração. Manage, Migrate, Core, aquela era 10, então por isso que eu não quis tirar os números, porque a gente costuma utilizar quando está brincando com as migrações, né? Ó, fiz isso, maravilha. Agora, ó, Manage, Migrate, vou aplicar as migrações, aí a gente vai ver que ele não vai aplicar para ninguém as migrações, para ninguém. Ó lá, todos os meus alunos lá, ó, foram pegos, independente de ser o aluno cliente ou não, ele pegou todo mundo. Então é muita gente. Ou seja, eu quero eliminar agora dessa lista, que aqui deu pequeno porque eu estou no banco de produção, deu pequena, mas eu quero eliminar para eu só ter que tratar os casos de quem é cliente e quem é membro. Então eu quero normalizar quem tiver o grupo, quem não tiver no grupo membro ou cliente. Essa é a ideia. Beleza? Voltou? Não? O que vocês estão escrevendo aqui no chat? Será que parou aqui de novo? Pra mim aqui tá tudo verdinho. Tá tudo funcionando. Vou fazer um desliga e liga aqui só pra desencargo aqui. O desliga e liga foi até rápido, o que não é tão normal, tá? Enfim, depois me digam aí se voltou aqui. Coloquem aí no chat, eu devo receber alguns minutos depois. Mas enfim, gente. É essa pendência que a gente vai fazer e dessa vez testando, explicando tudo que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos começar. Tudo vai começar com a nossa criação. Apesar que a nossa criação, eu não vou precisar fazer uma criação de migração via linha de comando, porque vai ser muito parecida com essa que já está aqui. Tá? Então a gente vai fazer a coisa um pouco mais manual. E vamos começar, inclusive, dos famigerados testes. Então vamos começar a escrever as migrações dos testes. Então eu vou copiar esse e-mail migration aqui, que já tem pronto o esquema do teste, que vai ser muito parecido. Eu vou chamar de teste lead email migration. E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Ó, então, copiei aqui esse cara, agora a gente tem que mexer. Como é que vai ser? Eu vou criar uma migração que vai ter o número 11, que vai ser uma migração dos e-mails de lead. E o resto talvez possa ser aí bem parecido. Vamos ver aqui. Bom, eu vou jogar esse cara aqui para... jogar este usuário aqui para upper ok, ele tem que fazer, então esse teste aqui é exatamente o mesmo. Esse aqui para não normalizados ok, ele tem que ser assim também. Agora o do conflito, eu vou fazer o seguinte, inclusive está escrito errado, já vamos consertar isso aqui. Tique nervoso, cadê? Teste meta aqui, conflicting, não... sei lá, nem sei ler em inglês o que eu tinha escrito ali antes. Mas enfim. Então, deixa eu até apagar aqui para não mexer nesse aqui errado. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Esse aqui do conflitando, a gente vai fazer o seguinte. Este daqui só vai ser um erro se o usuário que tem um e-mail para o qual eu quero fazer efetivamente uma normalização, se ele pertencer ao grupo membro ou se ele pertencer ao grupo client. Tá? Então são esses dois casos.
Só para a gente entender como que a gente vai fazer isso, se eu não me engano, lá na minha fachada de usuário, eu faço as atribuições dos roles, desses grupos. Tá vendo? Ó? A biblioteca do pessoal da Vinta tem isso, ó, tá vendo? Tem esse método hasRole, que consegue então saber se um grupo, né, atribuir os grupos aqui para o cliente, apesar que eu acho que com 7 eu posso fazer isso, porque eu acho que na Migration eu não posso usar o framework deles. Eu já tive problema tentando utilizar o framework deles em migração. Vamos tentar fazer na munheca, né? O que acontece? Como é que existe a conexão de usuário para grupos? O grupo tem uma conexão de muitos para muitos com um usuário. Por quê? Porque um usuário pode pertencer a vários grupos e um grupo pode conter vários usuários. Então, eu tenho uma ligação de N para N. Só que, se eu não me engano, esse manager do user está conectado com um campo groups. Então, a gente consegue setar aqui os grupos para o usuário. Então, é o seguinte, a gente vai setar tanto para o membro, tanto para o e-mail. Então, teste conflicting email messenger for no non leads. Ou seja, para quem não for lead, ele vai ter que realmente conflitar e me dar a mesma mensagem de erro que antes. E aí a gente vai fazer o quê? Ó? Se eu quero para 2 elementos, que vai ser o teste para client e member, então vou fazer o quê? Ó? Vou utilizar lá o PyTest. Isso tudo tem lá no nosso módulo do PyTools, para quem estiver curioso. Vamos utilizar lá o chamado parametrize. Como é que funciona o parametrize? Você diz qual é o nome do parâmetro que vai receber um conjunto de valores um por vez e depois você passa quem é o conjunto de valores em uma lista. Se você for preguiçoso, você cria a lista assim, lead, member e dá um split. Só para você não digitar aqui o vírgula, fecha parênteses, abre aspas, etc. Se eu fosse fazendo uma lista. É a forma preguiçosa do pythonista criar uma lista de strings. E aí você só declara este cara aqui, ó, como parâmetro role. O que ele vai fazer? Ele vai executar 2 vezes esse teste. Uma vez passando o valor de role para lead e uma vez com isso aqui. E aí o que a gente vai fazer então? O usuário que tem aqui o upper mail, eu nem sei se eu posso passar no mami, se eu posso passar já direto aqui, viu? Vamos testar para ver o que acontece. Vai que funciona. Vou passar aqui e aí vamos rodar aqui esse nosso teste e começar a fazer o nosso TDD. E aí já deu o pau de início, eu já esperava isso, Top Level Collection. Por quê? Porque ele tentou importar um módulo que não existe, que é o Normalizing Lead Email, que foi este cidadão que eu estou tentando importar aqui. Então vamos resolver este problema. Como é que eu resolvo? Vou copiar essa migração que está aqui mesmo. A gente vai utilizar até, vai ser bem parecido inclusive, por isso que eu estou copiando também. E aí vou chamar exatamente daquele nome esperado no teste, para ver que migração não tem assim nada de fantástico na criação que o Django faz. Ele faz uma criação normal. A única coisa é que eu já vou mudar aqui a dependência, neste caso aqui, para 10 e para anterior, tá? É assim que ele sabe que uma migração vem depois da outra. Isso aqui é uma estrutura de dados que lembra... Eu não diria uma lista encadeada, porque você pode dizer de todo mundo de quem ele depende anteriormente. Né? Então, essa daqui depende de quem? Essa daqui vem depois da normalizing e-mail. Então, esta daqui vem depois dessa daqui, por isso que eu escrevi este cara. Só não sei se eu preciso colocar .py, eu acho que não. Não, é só o nome. Beleza. Bom, fizemos isso, vamos rodar o teste de novo, realmente baby steps, corrigindo um erro por vez. E isso é importante de falar para quem está começando, tá? Erros são normais para todo mundo. O ideal é que se você está com TDD, toda vez que o erro muda, você tem que ficar feliz. Porque toda vez que o erro muda, significa que você evoluiu, né? Que você está um passo mais próximo da solução, toda vez que o erro muda, tá? A não ser que seja um erro intermitente, aí é ruim pra caceta mesmo. Olha lá, rodou o nosso teste, só não passou
aquele do final, porque justamente era o erro que não tinha que passar. Vamos até escrever o caso de sucesso também, né? Que é o caso em que um e-mail normaliza. É o mesmo caso desse daqui, mas se a pessoa tem um grupo e esse grupo for o lead, aí essa operação tem que acontecer. Então eu tô... Veja que é bem parecido. Poderia até ter... Apesar que em testes eu não gosto muito de ficar usando o dry, porque você está abstraindo errado. Eu gosto de ter o código, principalmente quando ele é simples, eu gosto de ter ele aqui realmente duplicado. Porque um caso de teste costuma ser ligeiramente diferente do outro. Então vai ser o seguinte, o cara que tem lead, neste caso aqui, ele tem que efetuar ele tem que efetuar efetivamente a normalização. Então, neste caso aqui, é o mesmo caso aqui de cima, ó, em que tudo acontece com sucesso. Só que aí, aqui pra gente a mensagem não vai ter mensagem, só que o e-mail que eu vou querer criar, ele vai ser ligeiramente diferente. Ele, aliás, vamos conflict email for non-leads. Tá, e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver. O que eu quero testar aqui? Bom, este upper email eu vou colocar aqui. Ele colocou upper email user, beleza. Fez o lower, fez o migration. E o que eu vou querer aqui não é que ele seja igual ao e-mail lower. Eu vou querer, na realidade, que ele seja o seguinte, ó. Ele vai ter que fazer vou chamar de excluded email. Vai ficar assim, ó. Como eu falei, eu quero que ele coloque, por exemplo, um excluded ponto seguido do e-mail normalizado, para esses que estão aqui. Então, lower email. Tá? E aí vai ser esse e-mail que eu espero aqui, ó. Eu quero que ele pegue, então, este e-mail já normalizado que está aqui em cima. E eu quero que ele efetivamente coloque colocar excluded. Vai ser melhor. Então, eu vou esperar aqui o meu excluded e-mail aqui embaixo. Aqui em particular, eu não vou precisar mais dessa variável, então a gente tira daqui. Então, eu crio o com upper. Com o group leads, eu tiro também este daqui. E ele tem que fazer a normalização colocando o excluded quando acontecer efetivamente quando acontecer uma normalização e eu já tenho o usuário. Vamos rodar aqui todos os testes. Teste, chamar assim de email excluded. Teste email excluded só. E aqui eu coloquei o first na realidade, né? Deixa eu ver, eu salvei este cara aqui e na realidade eu quero testar aqui para uns 2 casos. Porque é o seguinte, eu vou colocar o excluded e eu vou colocar aqui um excluded 2 também. Porque ele pode ter, sei lá, dois elementos que eu vou colocar até assim. Excluded vale traço em e-mail? Eu não lembro se vale traço em e-mail. Eu sei que o mais vale no Google, mas eu não sei se a validação dele vai estar ok aqui. Vou deixar assim só, seguido do número mesmo. Excluded e aí seguido de um número. Por quê? Porque aí eu vou querer salvar então um segundo usuário também com e-mail desnormalizado. Inclusive, como eu não estou utilizando mais o upper lá para baixo, vamos eliminar este cara aqui também. Então, vou deixar aqui o upper e-mail. Então, salvo este primeiro. Salvo este aqui em segundo. Esse aqui eu vou trocar só o D, vou deixar em minúsculo, para salvar mais um que estaria... Então, seriam 2... Eu tô querendo emular, então, aqui 2 usuários neste caso aqui, tá? E os 2 vão ser normalizados porque os 2 são leads. Essa é a ideia. E a ideia aqui, então, só que eu vou ter que mudar a minha query set. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um
order by. Acho que o ID serve, apesar que eu vou estar dependendo de um ID sequencial do Postgres, mas enfim. Vou colocar assim, no dia que esse teste falhar, porque alguém usar com outro banco de dados, a gente conserta. Vou ordenar por ID. E aí eu vou ter que, na realidade, fazer isso para todos os meus usuários. Então, vai ser assim, ó. Ctrl C, for user in, ou, se quiser até ser mais específico, for lead. Nisso aqui, ordenado por ID. A gente vai pegar aqui lead ponto e-mail. Será que eu vou querer colocar o inteiro em todos? Não, aí eu vou ter que fazer um por um nesse caso. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos jogar então na query set aqui. Query set igual a isso. Aí eu vou pegar então o primeiro. Isto aqui é um iterador, então significa que eu posso chamar o next. Normalmente a gente não chama next, mas nesse caso aqui vai quebrar o galho. Então, vou chamar de first user igual a next no QS, já que isso aí vai ser um iterável, tem que me retornar o primeiro usuário, e aí a gente vai se certificar que este first user.email é igual. Nossa, eu também nem precisava de variável aqui, né? Pô, escroto. Eu só vou usar uma vez, não precisa criar uma variável, um trabalho. Sem ficar mais explícito aqui o que eu quero. Vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo. Só aqui vai ser com esse aqui. Aqui faltou igual. Vamos duplicar aqui este código. Só vai mudar este nome aqui para second user. Será que o section começa do 2? É bom? Acho que é. Vamos ver o que acontece aí. E aí eu vou então querer esta mudança. Opa, alguém escreveu alguma coisa. Renzo, vai deixar o def com underline no final mesmo? Vou ver ali o que está pegando. Não, vou deixar não. Obrigado, Gilson. É que o cérebro de homem não funciona multitask, né? Sabe disso, só faz uma coisa. Então, tá complicado pra mim, eu tenho que codar, pensar em falar e ainda tô tendo que ver aqui se a live cai pra eu desligar e ligar no stream. Né? Aliás, foi o Feliz que falou. Retirado aí, Feliz, muito obrigado aí. Realmente sejam aí os meus olhos, tá? Aí vamos rodar tudo aqui, vamos ver. Eu não sei se isso aqui passa, deixa eu ver, seria pra passar? Não seria para passar porque está com a antiga. Com a antiga, quando dá pau, ele já não funciona. Então tem que falhar os dois e falharam, como eu esperava. Maravilha. Eu já tenho os meus testes, vamos agora realmente implementar lá a lógica, né? Então vamos ver, vai ser bem parecida, mas não vai. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho lá a minha base, normalize e-mail, pode ficar isso, normalize all e-mails, isso aqui, maravilha. Essa condição aqui é a mesma, ou seja, eu tenho que ter um e-mail desnormalizado para normalizar, mas é assim, os desnormalizados que eu tenho agora, apesar que eu posso até tentar, né? Se der pau aqui, apesar que eu vou ficar com a tripa grande, mas assim, como eu tenho a minha outra migração que já fez a normalização geral dos e-mails, eu não vou me preocupar em alterar, apesar que se ele está aqui, é porque eu tenho que verificar o grupo, porque eu sei que já a chance de dar problema aqui. Então eu já vou escrever esse normalized email com aquele excluded. Então vamos lá, vamos pegar aqui o caso. E aqui eu vou ter que testar, né? Qual que é o grupo antes de tudo também. Vou ter que ver. O e-mail normalizado, ele tem que ser diferente do e-mail original. E, apesar que eu vou fazer isso aqui dentro, porque eu não vou querer fazer isso duas vezes. Vou colocar um if dentro do outro mesmo, porque eu não quero ficar acessando grupos de bobeira.
Só quero acessar grupos, porque acessar grupos vou ter que bater no banco de dados. Então eu quero evitar o número de pancadas no meu banco de dados procurando pelos grupos do usuário atual. Tá? Podia até usar um prefetch related ali, mas não vou não. Vou realmente buscar aqui no usuário. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos buscar agora os grupos desse usuário. Na verdade eu vou vir aqui, ó, user.groups. Só que é o seguinte, o group ele é uma classe. Vamos até dar uma olhada aqui no admin. Para vocês darem uma olhada aqui no como funcionam aqui os grupos. Não é no core. Não. No caso aqui vai ser no auth, se eu não me engano. Aqui, ó, grupos. O grupo é uma classe que tem o nome do grupo dentro dela. Só não lembro como que é o nome do atributo do grupo. Pelo jeito é grupo mesmo. Deve ser group. Ou name. Não sei. Deixa eu entrar em um aqui que no formulário ele vai ser mais claro. Nome. Potencialmente deve ser name o atributo. Mas o teste vai pegar, de toda forma. Então é o seguinte, com o groups ele vai me carregar a classe group, e a classe group tem um name, e é o name que eu estou interessado. E inclusive, então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair os nomes de todos os grupos que o usuário tem e colocar isso em um conjunto. Renzo, por que um conjunto e não uma lista? Porque depois eu vou perguntar simplesmente se o membro ou o client, se eles estão no grupo. Se eles não estiverem, se os dois não estiverem, aí beleza. Então essas operações de grupo são interessantes. Eu quero fazer o quê? O usuário não pode ter nem lead e nem client. Então isso é uma operação de grupo. Nenhum desses dois elementos podem estar no grupo original. A gente pode fazer isso via interseção, ou pode até perguntar se um grupo é disjunto do outro. Vamos até fazer aqui no terminal para mostrar para vocês o que eu quero fazer. Acho que talvez fique mais claro. Cadê? Na verdade, Python console. Ó. Pai do céu, para um console. Tenha piedade. Então vou ter assim, ó, vou ter um nome de grupo aqui que vai ser os grupos que eu não quero migrar. Então, sei lá, no migrate groups. Eu vou colocar o que lá? Eu não quero migrar para o grupo membro e nem para o grupo client. Então isso aqui vai ser um conjunto. Ó, type no migrate groups é um conjunto. E aí vou ter aí uns outros conjuntos. Potencialmente um deles vai ser o quê? Vai ser o próprio conjunto formado por lead. Então eu nem sei se vale o in nesse caso. Não, o in vai ser para elemento. Mas existe aqui, ó lá, is disjoint. Ó, grupo é uma maravilha. Todas aquelas operações matemáticas de um grupo está contido no outro, qual é a interseção de um grupo com o outro, qual é a soma de dois grupos, ele faz tudo. Então, nesse caso, eu quero dois conjuntos disjuntos. Por isso que vou utilizar aqui os dois estão disjuntos, ou seja, eles não têm nenhum elemento em comum. É essa operação que eu vou querer fazer lá. Ó. Ó lá. Verdadeiro, nesse caso. Agora, se você tiver aqui dentro desse categoria de grupo, se você tiver um member, ele vai retornar falso. Se você tiver dentro desse grupo aqui, e poderia ser um conjunto mesmo, né? Então, vamos supor, sei lá, tem um bug no sistema e ele pode ter realmente vários roles, ó. Não é disjunto por quê? Porque o membro é um elemento em comum. Membro é um elemento comum e se tiver inclusive o client aqui, ele também vai retornar falso. Se ele tiver só o client, ele também vai retornar falso. Agora, se ele tiver qualquer outra coisa, onde, por exemplo, 2 aqui, client 2 não é client. Aí ele retorna verdadeiro de novo. Tranquilo, essas operações com conjunto, galera? Quando vocês precisarem fazer a operação com conjunto, use essa estrutura de dados que é nativa do Python e é uma maravilha. Tá? Não use lista para tudo. Lista é ruim para fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Ruim do ponto de vista de código, você vai ter que codar muito mais, e também do ponto de vista de performance. Tá? Bom, mas dito isso, então, primeira coisa, eu quero então primeiro extrair quem são os grupos do usuário. Então, vou chamar assim, ó, user groups.
igual. Só que eu tenho que extrair efetivamente os nomes. Como é que eu vou fazer isso? Existem algumas formas de você fazer isso, mas um deles é g.name for g in groups, fazendo através de uma generator expression. Então ele vai fazer aqui, ele vai extrair só o campo name. E eu nem lembro se é name, mas tudo bem. Né? E aí eu vou realmente aproveitar aqui que eu já codei. Esse cara aqui pode até ser criado fora do for, porque eu vou utilizá-lo várias vezes. Então deixa isso aí na memória. E aí eu vou fazer o teste aqui também, né? Que vai ser o if. Eu vou fazer aqui dentro agora, neste caso específico. Então vamos pegar tudo que está aqui para baixo, colocar aqui para dentro, e isso tudo estará dentro do contexto de um if. Se o noMigrateGroups está disjunto do userGroups, aí eu posso efetivamente fazer a operação que eu quero fazer, que é o quê? Vou normalizar o e-mail, tá? Só que aí eu normalizar como? Eu tenho que normalizar e colocar lá o exclude. Fstring excluded, que foi o que eu falei, ponto, seguido do normalized mail. Tá? Eu sei que vai dar alguma merda aqui e a gente vai ter que tratar isso, porque isso aqui tem que dar certo. Nesse aqui ele não vai poder parar no try. Só que apesar que eu tenho medo de ter um... Vou colocar uma certa quantidade ali de elementos caso dê problema, tá? E eu vou ter esse try aqui, mas na realidade vamos sem o try primeiro e a gente roda os testes para ver o que acontece. Depois a gente volta aí com os integrity errors. E aí, na realidade, essa mensagem aqui de yield, eu nunca vou mandar aqui, porque se eu entrei nesse if é porque eu consegui fazer o que eu queria. Eu só vou mandar essa mensagem de erro quando eu não conseguir fazer a minha normalização. E o normalized erro user, eu vou colocar assim, normalized erro, user ID, o e-mail. Eu não vou colocar nem normalized error, eu vou colocar user is not lead. Ou seja, esse usuário não é um lead. Ou, na verdade, ele é um membro, ele está presente nos outros campos. Poderia ter colocado. Vou colocar assim, user groups, e aí a gente pega lá o user groups e imprime aqui nesse caso. Depois a gente conserta os paus que vão dar em termos de mensagem. Vamos rodar esse teste aqui e vamos ver o que vai acontecer. Agora, sei lá, se deu certo, mas quando dá certo de primeiro eu fico bolado, ele teria que só falhar um teste. E só falhou um teste. Ou não? Um ou dois? Ah, não. Falhou até mais agora. Falharam 3. Ah, maravilha. Aí sim, hein? Vamos ver o que aconteceu agora. Agora vai ter que debugar. Pode ser que aquele minha forma de fazer os grupos... Ah, não posso dar next? O que aconteceu aqui? Type error. Many related is not iterable. Ok, então... Cadê? Já sei qual é o erro aqui. Como é um manager, eu vou pegar então todos. Vamos rodar os testes de novo, vamos ver o que acontece. Mas é bom, quando passa de primeira, eu fico sempre preocupado. Vamos para o próximo erro. Opa! Ha!
Ah, esse aqui, na verdade, o teste do Success aqui, ele até que não foi... O do Success eu vou tirar, porque esse teste era o da migração anterior e eu não estou encostando mais nos casos de e-mail aí que estejam porventura assim normalizados. Apesar que eu poderia até, mas vai dar mais trabalho. Porque eu já fiz a outra vez, não faz sentido. Se eu apliquei essa migração anteriormente, os e-mails agora não estarão mais nesse formato. Então, esse é um caso que não existe mais. Então, eu vou remover esse teste aqui. Deixa eu ver aqui quais são os outros, o que aconteceu. Nenhum dos dois funciona. Esse daqui eu até esperava não funcionar. Agora, esse aqui de cima, eu não esperava que... Ah, tá. Sim, ele tem que falhar porque a mensagem é diferente. str object has no attribute pk. What? O que é isso aqui? Ah, tá. Então, nos meus grupos eu teria que criar os meus grupos aqui do Mami. E vai dar um trampinho, hein? Cadê? Será que eu acho que é só um grupo? Eu acho que não vai ter galho. Cadê? Onde eu fiz isso? Foi na hora que eu setei o role do cidadão aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, antes de criar aí, eu vou ter que criar um grupo, então, aqui pra ele. Vai ser assim, ó. Vou até criar com o próprio Mami, porque eu só quero mudar o name desse cara. Então, group igual a mummy.make. Vamos pegar o group lá do Django Alf. Este cara aqui. E aí o name vai ser igual our row. E aí vamos colocar aqui group. A mesma coisa eu vou ter que fazer lá para baixo. Mas vamos rodar, vamos fazer só isso aqui passar primeiro. Se funcionar, a gente faz no outro. Vamos ver, mudou o erro. Stop iteration, tá? Isso aqui... Não, por que stop iteration? Não rodei nada. For non-leads. Não, peraí. Normalization expected. Ah, isso aí, ó. A minha mensagem de erro esperada era essa aqui de baixo. Né? Então, a gente tem que... Vamos copiar isso aqui e colocar como se... Porque não é mais, eu alterei esta mensagem aqui, né? Então, se eu alterei, eu vou ter que dar uma mudada nisso aqui. Então, vamos colocar isso aqui de template e algumas... Aliás, aqui. Então, aqui tem o group. Eita, eu vou ter que usar com aspas duplas aqui fora, porque eu estou utilizando aspas simples lá dentro. Então, aspas duplas aqui fora. Aqui eu vou ter que colocar quem? Vai ser o meu próprio role que eu estou criando, porque vai ser esse os grupos que o membro tem acesso. Então, isto aqui vai ser alterado, só que aí, como é que eu coloco assim? Contra barra para usar o próprio caractere. Não sei qual é o caractere de escape aqui para... me pegou agora, hein? Como é que eu vou escrever isso aí? Eu vou colocar numa lista separada por vírgulas. E aí é bom porque aí eu só uso o role. Vou consertar a mensagem lá depois. Ó, ele vai ficar com o role aqui, user group role. User, ele colocou o ID mesmo aqui desse cara então, que é o ID de quem ele não vai fazer essa normalização. Deixa eu apagar daqui pra cá. Isso aqui vai embora. Essas variáveis talvez eu use. É o e-mail dele. Eu vou usar as duas na realidade. Então é o user ID que já está aqui. É isso aqui mesmo. Isso se mantém. Então este cara vem para cá. Esse cidadão
que é o e-mail. Vai entrar aqui no lugar desta parte aqui dessa string. E aí sim, ó. E eu vou colocar aqui com letra maiúscula. Pronto, esse vai ser a nossa base de fstring. E se ele ficar dessa forma, eu nem preciso utilizar aspas duplas. Então vamos reaproveitar aqui esta mensagem e consertar na mensagem que eu coloquei aqui para ser retornada, que é essa daqui, ó. Então vamos copiar aqui. A única coisa é que esse aqui, o do groups, que eu criei lá em cima com set, né, esse user group que está aqui, a gente vai juntar por vírgula esse cara. Então vamos fazer assim, ó, user groups str, e aí a gente junta todos os campos que estão presentes no user groups do usuário por vírgula. User, não está dando autocomplete por quê? Ah, tá, porque tem que fazer o join. User groups, aí esse é o str, ou seja, volta o str, que é esta função aqui. Oh, caiu, maravilha. Pronto, fiz aqui o teorema de Bill Gates. Vou ser honesto com vocês que eu tenho vontade de pegar o computador e jogar pela janela, velho. Porque ele me tira aqui do fluxo. Eu tava no fluxo aqui, lindo aqui. O que eu tenho que fazer aqui agora? Tá, aqui ó, no caso é o user. Então, user. E aí vamos rodar os testes e ver o que acontece. Se a mensagem está de acordo. Deixa eu já ir conferindo aqui. Eu acho que dessa vez me parece. Parece ok, mas vamos deixar o teste rodar. Ah, que interessante. Ué? O que deu ruim aqui? Ah, estúpido. Ele deu erro, mas ele deu erro por conta da coisa certa. Na verdade, eu não quero fazer isso para client e member. Pro lead eu quero fazer mesmo, né? Então, deixa rodando aqui o teste. Enquanto vai rodando o teste, como demora, a gente já vai fazer aqui o esqueminha para criar o grupo aqui, ó. Lead. E aí a gente vai colocar nesses dois casos aqui o group, que foi o conserto que a gente tinha feito lá em cima, a gente tem que fazer aqui embaixo também. Ó, rodou, passou, maravilha. Vamos rodar o segundo. Esse segundo eu espero que ele vá falhar nesse caso aqui, ó. Ele vai jogar uma exceção para o segundo caso, que a gente não fez o tratamento desse cidadão aí. Opa, aqui que eu vi. Duplicated key. Ah, tá. Então, exatamente, ó. Quando eu fui tentar fazer a normalização do segundo, vamos até ver a linha onde deu o erro. Ó, cadê aqui o meu stack trace? Eu quero saber lá no meu teste qual foi a linha que efetivamente... Ah, não, mas ele jogou a exceção. Mas eu quero saber qual foi a linha. Aqui, ó. Linha 29. Não aqui. Eu quero saber do teste. Linha 35. Vamos ver aqui, linha 35. Opa! Mas não era para ele ter feito no primeiro. Ah, porque eu estou salvando um Lauer aqui. Eu nem me toquei disso. Apesar que, sim, deixa o Lauer ali e ele deu um duplicated. Mas não era para dar duplicated. Já na primeira vez. Ah, mas ele vai normalizar todo mundo. Tá. Já peguei. Bom, vamos debugar para vocês entenderem também. Pode ser que eu tenha entendido, mas pode ser que vocês não, né? Eu acho que entendi também, só para confirmar. Vou colocar um breakpoint aqui, para a gente entender então agora. Vamos rodar aqui o teste.
Coloquei o breakpoint aqui no modo e vamos ver o que acontece. Pô, travou de novo? Não, ainda é a da vez anterior. Vocês podem me falar se voltou? Sobre o uso de aspas simples ou duplas, existe alguma recomendação documentada ou cada um usa como quer? Não existe documentação. Só o que eu recomendo é escolher um padrão. Como eu disse, não existe. Nesse caso que não existe um padrão da comunidade, o que eu recomendo é você ter um padrão no seu projeto e criar o padrão. Eu gosto de aspas simples. Por quê? Porque normalmente, nas strings que se usa, principalmente em português, é mais normal você ter dentro de uma string em si uma aspa dupla como caractere normal do que uma aspa simples, do jeito que está aqui. Então, por conta disso, eu prefiro usar a simples, porque às vezes que eu vou ter que usar a dupla só porque eu quero usar a simples é menor, só por conta disso, mas não tem assim um padrão. Nesse caso que alguém não definiu, não tem uma PEP escrita, um padrão que é seguido pela comunidade, eu uso a premissa de que não existe padrão ruim, o ruim é não ter padrão. Então o ruim é você ficar usando os dois para lá e para cá, na minha opinião. Tá? Quando não justifique, né? Porque aí você só pode usar na exceção. Eu quero usar uma aspa simples aqui dentro. Beleza, vou usar aspas duplas. Mas eu quero usar... A única regra é que o docstring eu acho que tem na PEP. Docstring, que fica embaixo das coisas, tem que ser 3 aspas duplas, né? Quando você vai pular a linha. Mas fora isso, só relembrando, o docstring é isso aqui, ó. Vamos até, a gente aproveita. Ó, essa daqui, se eu não me engano, tá na PEP. E ele até me reclama, né? Migrate all lead emails to lowercase with prefix excluded. Assim a gente já explica o que essa função faz. Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Ó. Primeiro o usuário, ele trouxe o normalizer. Normalizer ele vai pegar... Oi. Deu ruim aqui porque eu troquei o código. Vamos de novo aqui. A gente aproveita e troca Cadê o teste? Vamos rodar só o que deu pau. Esse aqui. Vamos lá. Até agora eu vou até trocar o nome também para ser condizente. All user leads. Inclusive acho que user leads email, sei lá como é que esqueço aqui como é que coloca no plural tudo. Vamos já refatorar e deixar o nome ali bonitinho. Ele pulou a minha refatoração aqui, ó. Dá um do refactor aí, pronto. Tá, vamos lá. Parte de debug, aqui tá lá. Ó, então, o primeiro usuário ele vai pegar. Vamos ver quem é o usuário aqui. Pegou o e-mail original do usuário, olha, é o desnormalizado. Vai passar pro lower. Vai ver se é diferente, no caso vai entrar aqui, vai construir o meu conjunto com o lead, que é o caso que a gente está testando mesmo, então tá certo. Vai ver se é disjunto, no caso Aí ele vai colocar o excluded na frente, vai tentar fazer. Pumba, funcionou, maravilha. Pro primeiro funcionou, o problema vai ser agora no segundo. Quer dizer, olha lá, o com D. Por quê? Porque na hora que ele tentar utilizar o mesmo excluded aqui, ó, vai dar ruim, vai dar exceção quando ele tentar salvar aqui, que era o integrity error. E aí a gente vai levar o errinho, cadê? Do meu teste não passando, tá? Então lá, integrity error. Então realmente eu vou ter que tratar aqui de novo o integrity error aqui. Só que como que é o tratamento, conforme eu coloquei no teste? Eu quero que ele comece com 2 e que ele tente pelo menos para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, até 10. Se for mais que 10, aí também eu quero que ele falhe
e que ele não consiga fazer mesmo, porque se eu deixar um loop infinito aqui, sei lá, apesar que não vai ter um loop infinito, uma hora ele vai conseguir fazer, né? Então, dá até para deixar. Até porque eu vi que não são infinitos e-mails repetindo que eu tenho na base agora, então não vai ser tanto problema. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ou seja, eu quero começar de 2 e ter um número até o infinito para colocar aqui, no caso de dar problema, tá? Então vamos pegar aqui, apesar que eu vou repetir esse caso. Quer saber? Vou fazer assim, ó. Vou mudar o teste um pouquinho para facilitar só a minha implementação. Ó. Ele vai começar com 1 mesmo. 2, 3, 4, ele vai tentando colocar o número, porque aí eu faço uma implementação só para isso aqui, né? Então é o seguinte, se eu entrei aqui nesse caso, eu vou fazer uma contagem, eu vou tentar para 1, 2, 3, até que isso dê certo. Tá? Então vamos fazer o que, ó? For exclusion, sei lá, index in. Existe um cara no Python que é fantástico. O range, ele só conta de um número até um limite máximo. Ah, boa e velha travada. Vou jogar essa porra desse computador pela janela. O range é um cara que a gente usa quando a gente quer contar de um número até outro. O count é uma função que a gente usa quando a gente tem um início do qual eu quero contar, mas não tem fim. Então é uma função geradora que não tem fim. Enquanto você ficar chamando, ele vai incrementando o número e vai ficar incrementando aqui para sempre. Então eu vou efetivamente usar esse cara para fazer a minha lógica aqui de salvamento. Então eu vou fazer o que? Excluded, seguido do exclusion index. Eu tento fazer o save. Aqui no caso, try. E aí eu vou pegar o meu except integrity. Pergunta aí pra vocês. No except deixa assim? Tá bom, né? Não posso deixar assim, né, galera? Afinal de contas, eu quero pegar qualquer erro que der. E aí, deixo assim? Me diga. O problema é o lag. O que eu faço quando eu faço essas perguntas? Quero a resposta, quer ficar aqui gravada. Eu conto uma piada enquanto eu aguardo ver se alguém responde. Porque aí eu fico na dúvida, né? Se alguém respondeu ou não. Não, Feliz. Estouro de memória não vai dar, porque isso aqui é um generator expression. Ele não está gerando uma lista infinita. Tá? Ó, até me corrija, o problema é que eu também não vou ouvir. Eu não sei como fala o seu nome. Se é Geisler, ou... Putz, eu sei que você entrou lá no grupo. Depois manda como é que fala o seu nome lá no grupo do Telegram. Eu não gosto de falar o nome dos outros errado. Até porque eu sofro com isso, né? Toda vez que eu falo que meu nome é Renzo, vem de... Apesar que não, quando eu falo... Como Enzo, Fenzo, Genzo é bravo. E quando vai escrever, então, é outra desgraça. É com H? É com S? Não, escreve como fala. Começa com R e depois de N nunca é S. Quando tem som de Z, é sempre Z, né? Enfim, Café com Python também é aula de português, rapaz. Sai dessa. Vamos lá. Então nunca faz isso aqui. Pega sempre o erro direito. Porque se der outro erro, aí eu quero que estoure aí a pilha e que eu pegue isso e trate, né? Como é que era o erro? Até eu esqueci qual que é o erro agora. Cadê lá? Acho que era integrity. Integrity error, eu acho. É isso, integrity error. Integrity error. Django Utils. É Django Utils ou PG aí? Bom, não lembro. Bota aí o teste, pega aí. Tá ok. Tá? Então, vamos rodar.
Já podia ter rodado todos, na realidade. Enquanto roda, vou fazer o seguinte, ó. Ah, já tá aqui, maravilha. Eu posso depois rodar a migração. Porra, caiu de novo. Caiu de novo. Tá doido. Isso que eu já tirei câmera, coloquei só a tela, sem eu estar aparecendo aí na câmera. Enfim. Por favor, setor... Opa! Tá rodando há muito tempo aí, né? É o perigo aí de dar um loop infinito. Eu esperava que não fosse dar um loop infinito. Mas pelo jeito deu. Deixa eu parar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Parar na marra, inclusive. Essa ideia aí de erro infinito deu ruim. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vou rodar aqui então o modo debug para ver se o porquê, qual foi a cagada que eu fiz. Eu desliguei e liguei, valeu. Isso, vocês estão me avisando também. Isso, continue me avisando, por gentileza. Vamos aqui para o próximo. Então vamos lá. Entrou no primeiro, veio com exclusion error, tá? Olha lá, gerou para o 1, maravilha. Maravilha. Passa aí para o próximo. Isso aqui tem que passar, em princípio. Passou. Maravilha. Ah, tá. É porque eu não saí. Estúpido. Eu não saí do for, né? Eu sou idiota mesmo. Faltou. Isso aí. Quem falou que ia dar um loop infinito aí, o feliz, você estava certo. Eu que estava errado. Então, vamos parar aqui esse teste. Imagina eu jogando isso pra produção, que lindo. Ia ficar no loop infinito lá esperando para fazer migração. Pode parar aqui esse teste. E aí, na verdade, eu esqueci então de fazer o tratamento, né? Para sair disso aqui quando der certo. Então, padrãozinho que a gente viu de tratamento de erro. Dentro do try, vai só, e de preferência somente só, a linha que pode dar o erro esperado, que é o integrity error. E aí, se der sucesso, você coloca o código aqui no else. E esse aqui é tranquilo porque a gente vai dar um break. Ou seja, eu vou dar um break neste for aqui. Vamos rodar o teste. Ficou meio feio o código, né? Mas enfim. Código migração vai rodar uma vez só. Se passar no teste é tetra. E o que deu de ruim aqui agora? Stop iteration. Deixa eu ver. Foi por causa do meu next aí. Stop iteration, next lead, Django use lead mails. Estúpido, eu já sei o que eu fiz aqui. Isso aqui não, apesar que esse tem sim, é um next porque ele tem... não, mas se ele não dá mensagem nenhuma de falha, eu só esqueci aqui de colocar o padrão. Se você usa o next sem dizer qual é o padrão de retorno, caso não exista aqui, que não tem alguma falha, ele dá a falha do next que a gente viu. Então, se eu colocar um padrão aqui, vai ser o seguinte. Não, se você não tiver um próximo elemento, retorne o known. Então é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Vamos lá. Toda vez que eu acho que vai ser simples, dá merda, né, no Café com Python. Live é bom por causa disso, né? Query set is not an iterator. Não é? Eu achei que fosse. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Se não é, vamos transformar. Users. E aí aqui, então, transforma tudo para list. Mesmo com all? Peraí, volta aqui.
Que bosta, eu achei que era um iterador, eu jurava que era, eu usava o Next. Eu lembro, acho que numa aula do Ramalho fazendo isso. Estranho. Mas tudo bem, já que não é, então vamos apelar e fazer o seguinte. Shift F6, Users. A gente transforma isso aqui numa lista. E na realidade aí a gente já faz o seguinte. First user, second user e o resto não me interessa. É assim, em Python 3 dá para você fazer o resto não me interessa. E aí eu já tenho os dois. Então vai embora e faz as asserções. Lady Murphy, se algo tem tudo para dar certo, vai dar errado. Opa, vazou o teste, vamos rodar tudo agora para conferir aí se a coisa anda. Vamos dar uma, por favor, vamos dar um deuses da demonstração e do computador Mac que esquentam, por favor. Opa, passou de primeira e agora a homologação final. Ó. Essa é a lista que a gente tem, incluindo, lembra que eu criei lá no início no nosso banco de dados um que era client e um que era member. O resto tem que estar normalizado. Esse é o resultado esperado agora. E aí a gente vai rolar, vamos fazer então o famoso Manage Migrate para testar não, nesse caso homologar. Né? Então olha lá, justamente os dois. Olha lá, os que a gente criou de último, o que era client e o que era member. Maravilha. E viu, me evitou um trabalhão. Ó. Então, isso aqui foi para 6. De 6 o problema passou para 2. Mas no caso lá eu estou esperando que dos 100, talvez todos sejam resolvidos lá para mim. Beleza? Coloquem aí dúvidas, críticas, sugestões, o que vocês acharam. Se vocês puderem dar um like, se inscrever aqui no sininho. Vão falando aí que eu vou fazendo aqui. Bom, primeira coisa, eu quero rodar Test All Migrations, para rodar para todo mundo aí. Já vamos rodando uma sessão geral de testes, vai rodar toda a minha suíte de teste. E a outra coisa é só dar uma olhada aqui no nosso admin, para ver se efetivamente todos os usuários, exceto os que estavam ali no grupo de membro, olha lá, todo mundo normalizadinho, exceto os dois que eu mudei. Beleza, galera? Já vamos mandando também, vamos fazer aqui um pull request para já deixar também rodando no CI lá, que eu tenho uma coisa, né? Você que quer gerar valor, programador que gera valor, que é o quê? Tá funcionando na minha máquina. Foda-se que tá funcionando na tua máquina. Na tua máquina não entrega valor pro cliente. Eu quero que esteja rodando no servidor, né? Então, vamos lá. Normalized lead emails with migration. Close. Qual é o número dessa pendência? Essa foi a 2122. Vamos dar um commit and push. Vamos ver se vamos levar algum erro aí de... Uma hora eu vou testar o Black. O pessoal tem falado bem, eu vou me render aí ao que o pessoal tem usado. Vamos dar um push e enquanto vai rodando os meus testes local, a gente já cria um pull request aqui. Para ele já ir rodando no CI também. Enquanto vai rodando... Dúvidas, críticas, sugestões, coloquem um joinha aí, pelo menos, se vocês gostaram, quem tiver aqui online ainda. Se alguém aguentou, apesar que 1h30, vai, pro padrão da última vez, que foi umas 2h30 de live, 1h30 tá até tranquilo, né? Então, ele não pegou a mensagem aqui. Normalized lead email with migration, e aqui eu vou colocar para ficar relacionado e ele colocar o linkzinho, ó, na 2122. O Black é um programinha que ele reformata o seu código de acordo com a PEP 8. Eu não uso, porque eu uso o Flake 8. O Flake 8 só dá um alarme e tá no meu CI, né? Tem até uma abelha aqui passando aqui agora, mano.
Live é cabuloso. Nunca vi uma abelha no meu escritório. Eu tô no sexto andar. Tá cabuloso. Lady Murphy é cabuloso. Até a abelha aparece aqui. Mas, enfim, o Black, ele reformata o seu código sem você precisar fazer nada. É que às vezes eu sou meio reticente com um código que altera o código que eu gerei. Tipo, e às vezes durante o processo de build, sabe? Tá certo que a gente instala código de todo mundo, mas tipo, alterou, e se ele fizer alguma besteira na hora que alterar, né? Ou, sei lá, eu não gosto tanto disso, mas basicamente ele faz a mesma coisa, só que automático. Ó. Aqui o que eu faço? Toda vez que eu termino, normalmente eu lembro, viu? Eu tirei uma linha aqui, né? E aí eu tô em desacordo com a PEP8, porque você tem que pular 2 linhas. Eu utilizo o atalho Ctrl Alt L para formatar o meu código de acordo com a PEP8. Né? Agora com o Black, nem isso eu precisaria fazer. E às vezes que eu esqueço, eu vou levar um pau aqui no CI. O CI vai falar, ó, não rolou, porque a gente coloca o Flake8 para fazer o que se chama de linter. Ó, tá vendo aqui, ó? Lint with Flake8. É a parte que vai ver se o meu código está de acordo com os padrões de legibilidade do Python que estão previstas lá na PEP8. Lembrando, PEP vem de a letra P, é P, Python Enhancement Proposal. Ou seja, proposta de melhoria para o Python. Isso tudo é público e a galera pode participar, inclusive, tá? Bom, deixa eu ver aqui se rodaram os testes. Todos ainda estão rodando? Ih. Ué, falharam os testes antigos aí, por isso eu não esperava. Devo ter feito alguma merda. Has no attribute, normalize all user leads. Mas... que besteira que eu fiz aqui. Eu acho que ele procurou por string. Bosta. Ele mudou onde não deveria. Aqui ele não tinha que ter mudado. Problemas de refactoring, tá vendo? Mas ainda bem que tem teste. Então vamos só substituir este cara aqui. Qual que era o nome? Era só all user. Deixa eu procurar que estava lá naquele documento. Tá aqui no 10. Cadê o... Aqui não era para ele ter mexido. De vez em quando você pede para ele procurar por todas as ocorrências e string e aí ele acha essa pérola aqui. Vamos já então commitar. Fazer um amend, porque eu não quero colocar código que está falhando o teste no meu histórico da master quando este merge acontecer. Só que aí, por conta disso, a gente tem que fazer um force push. Por quê? Porque eu estou mudando o histórico. Pelo amor de Deus, não faça isso numa branch compartilhada. Faça isso só numa branch que é sua. Essa é minha. É 21.22, Feature Branch. Lá no curso PyTools. Opa, valeu aí, Jorge. O Jorge escreveu aqui, né? Ótima aula sobre teste com a normalização de e-mail. Muito denso esse assunto. Parabéns, ensino avançar de graça. É isso aí, Gilson. Ó, obviamente deu o mesmo pau que deu no local, né? Então, mas eu já fiz, agora ele deve estar rodando aqui, tá esperando para rodar de novo. E eu vou rodar o All Migrations aqui de novo. Beleza, então, galera. Dúvidas, críticas? Depois eu só vou finalizar ali. Para quem faz o PyTools, sabe que jogar para produção é só apertar merge request ok, que tá tudo certo, né? Beleza, galerinha? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Enfim, muito obrigado. Deixa eu ver aqui os guerreiros e as guerreiras. Apesar que às vezes eu nunca sei como é que eu vejo direito quem tá aqui. Deixa eu ver. Só... Estamos aí com 4 guerreiros. Chega no final de 1h30, é cabuloso, né? Ali, não sei o seu nome, se vai ser Geisler. Vou ler como português brasileiro sem nada. É Geisler, Gilson e Jorge. Depois me manda lá no grupo lá do galera Python Pro como é que se fala, como é que se pronuncia o seu nome e aí eu passo a falar direito. Talvez não consiga o seu sobrenome.
né? Mas, enfim, mas o nome sim. E falando aí em comunidade, pessoal, se você quiser participar então do Comunidade Galera Python Pro, um grupo aberto e livre para a galera trocar uma ideia sobre Python, sobre carreira, etc., o link está aqui embaixo. E se você quiser fazer aí o melhor curso de Python gratuito, Python orientado a objetos, Python procedural, enquanto você implementa uma versão simplificada do jogo Angry Birds, eu deixei o link aqui embaixo também. E ao se inscrever, você vai fornecer aí o seu e-mail pra gente e eu vou te mandar todos os e-mails dos eventos que a gente faz aí durante a semana. E você vai poder, inclusive, escolher em qual deles você quer receber e-mail ou não. Então a gente sempre respeitando aí o cliente, né? Nosso valor aqui é sempre integridade em primeiro lugar. Então você passa o seu e-mail, a gente manda o e-mail, você não quer receber, você pode clicar lá em cancelar, tá tudo certo. Inclusive ajuda o Gilson, né? Às vezes a galera, eu não quero mais receber e-mail. Eu falo, puta que pariu, eu não sabia que em 2020 ainda tinha gente que não sabe que os e-mails são enviados automático e que, em geral, vai um link lá embaixo. Isso até é regra. Senão inclusive, os servidores de e-mail não deixam você enviar e-mail automático. É regra você ter que colocar lá um link de cancelar. E, em geral, tá sempre lá no final do e-mail. Então, se você quiser cancelar o e-mail porque você não está gostando dos e-mails que você está recebendo, sem problema nenhum. Clica lá em cancelar. Não precisa xingar. Tem gente que manda palavrão lá pra gente, acha que a gente não vê a caixa lá. Gilson tá aí, não me deixa mentir sozinho, né, Gilson? Não. Esse resultado aqui é o anterior. Pensei que já tinha falhado de novo. Uma coisa que eu acho engraçada é que quando chega na fase de testes, o CI ele roda mais rápido que a minha máquina local. Eu acho cabuloso isso. Olha lá, oh maravilha, passou tudo aqui, tá? Então vou mandar bala e mandar isso aqui para produção. Pois é, Gilson, 13 assistindo é uma coisa de louco. Eu não entendo o YouTube. Quando eu coloco aqui na interface de controle da live, também me aparecem números de... Olha lá, pra mim tá 13 aqui também. Então eu não sei se... Não sei como é que é. O Google de vez em quando deixa a desejar em usabilidade e essas informações. Não sabe contar o Google. Quem é da época de Orkut lembra aí dessa piada, né? O Orkut não sabe contar. Caralho, Orkut, tô ficando velho, hein? Pode ser que seja. Pode ser que só quem interaja. Mas enfim, galera, muito obrigado aí então, pessoal. Pela presença de vocês. A live aqui eu vou colocar a gravação, porque a gente teve aí os cortes, então eu vou deixar eu vou tirar aqui depois o vídeo, mas eu vou postar a gravação. Então eu vou processar o vídeo aqui no meu computador e vou subir um pouco mais tarde, mas a gente tem também a nossa newsletter que a gente manda toda segunda-feira com todo esse conteúdo e todos os outros conteúdos. Então, se você se inscrever no curso, você vai ter acesso a isso, tá certo? Muito obrigado, até a semana que vem para o próximo Café com Python. Até mais, galera!